O golfe no Brasil. Vamos entender um pouquinho como é que é a realidade do Brasil. Então, o Brasil tem 115 campos de golfe. Apenas três deles são públicos. O que isso significa? Que existe uma dificuldade para acessar o jogo para quem não é sócio de um clube. Então, assim, existem cidades onde apenas clubes privados são os que recebem os jogadores. Para você jogar num clube privado, ou você precisa pagar um green fee, que normalmente é bem caro, né? Sendo convidado por um sócio, ou você se inscreve num torneio aberto, etc. Mas, em geral, a taxa de filiação de clube ela pode variar entre R$ 50.000 e R$ 200.000, mensalidades entre R$ 1.000 e R$ 3.500. Então, os clubes não são para todo mundo. Existem alguns projetos sociais muito importantes no Brasil. Alguns que eu destaquei aqui, como a Escola do Japeri, no Rio de Janeiro, o Projeto Corujinha, que acontece em Louveira, em São Paulo, o Mulheres e Golfe. Então, assim, o Brasil tem realmente vários projetos de inclusão e de apoio social que formam jogadores e realmente acabam tendo um destaque nacional e até internacional. Então, a gente teve dois grandes jogadores que eles foram número um do Brasil, inclusive número um América Latina, que eles vieram de projeto social lá do Sul, lá em Santana do Livramento. Então, é muito importante conhecer esses projetos e apoiar. Temos no Brasil a média de 15 mil golfistas federados. Parece muito, mas não é, porque a Argentina, por exemplo, tem 80 mil. A Argentina tem muito mais campo de golfe, é um esporte que tem muito mais tradição do que o Brasil. Mas a gente está chegando lá, a gente está aumentando o número de jogadores e, inclusive, isso é um dado importante, o grupo demográfico que mais está crescendo no Brasil são as mulheres. Dos profissionais de golfe, então, mais ou menos 200 a 300 profissionais de golfe, né? Não existe um número concreto, porque muitos deles não são registrados nem na CB Golf, nem na PGA do Brasil, e apenas um quarto deles são formados em educação física. Então, o que isso mostra? Que os profissionais de golfe, eles têm um conhecimento muito mais empírico, muito mais do que eles adquiriram ao longo da carreira, do que eles aprenderam. Muitos deles são ex-caddies, são ex-jogadores profissionais, então o que eles ensinam está muito baseado na experiência própria. Alguns têm cursos, de golfe, etc., mas não têm essa formação de educação física. Porém, para atuar, é importante que eles tenham CREF. Esse é um dado importante aqui. Apenas 6 mulheres são profissionais no Brasil. Então, vejam só esse número. De 200, 300 profissionais, somente 6 mulheres. Realmente é um ambiente que ele é dominado pelos homens. É um ambiente que não é muito fácil para trabalhar como uma mulher, nesse mercado. Eu tenho as minhas histórias também, mas essas mulheres elas precisam desse apoio. Não todas elas são ex-jogadoras de golfe. A maioria dessas mulheres, por exemplo, elas são o que a gente chama de coach de carreira. É o coach que realmente estudou educação física, fez uma formação profissional, passou por um estágio, passou por uma formação e aprendeu a trabalhar com o golfe, não só com crianças, mas amadores, profissionais, etc. Aqui a gente tem algumas imagens de uns campos de golfe no Brasil. Então a gente tem o Campo Olímpico, que é um campo considerado links, né, que é aquele campo assim sem tanta vegetação. Tem o São Fernando nessa segunda foto, que é um campo muito bonito em São Paulo, que recebe várias competições de destaque. A gente tem o Terra Vista, que é um campo assim, um resort, ou seja, ali é para receber turistas e é um campo muito agradável, muito bonito também, sem muita vegetação. E tem o Curitibano, que novamente é um campo com vegetação, com lagos, etc. Então, variação de formatos, arquitetura, climas, altitude, a gente tem muito isso no Brasil. Então, o Brasil realmente não são tantos campos de golfe, mas eles são muito variados e a maioria deles é lindo demais.
Como é que é a realidade, então, no Brasil? Então, para você trabalhar com golfe, sendo coach de golfe, em primeiro lugar, você precisa ter um CREF, ou então o CREF provisionado. O que que isso significa? O CREF provisionado ele surgiu para poder regulamentar profissionais que já atuavam com certos esportes, né, que nem o golfe, mas não tiveram uma formação de segundo grau, né, aliás, não tiveram uma formação universitária de educação física. Portanto, eles tiveram que passar por um curso e uma acreditação para receber esse CREF provisionado e permite a eles ensinarem apenas o ensino de golfe. O Brasil tem também a PGA do Brasil e tem a CB Golf, que a PGA do Brasil é quem deveria fazer esse controle dos profissionais de golfe do Brasil. Mas, enfim, por uma questão politicagem, a coisa não está andando tão bem quanto deveria. Como é que são esses profissionais? Então, muitos deles atuam ainda como jogadores também, então eles competem, mas ao mesmo tempo eles são professores, então eles precisam conciliar esse treinar e dar aula, que é muito complicado, porque se você trabalha 8, 9 horas num clube diariamente, sobra bem pouco tempo para treinar golfe. O golfe é um esporte que ele exige que você dedique horas para realmente aperfeiçoar os movimentos e sua técnica e a sua estratégia. Então, é uma dificuldade grande que os profissionais têm no Brasil. Outra questão é que jogadores juvenis, eles recebem bastante incentivo quando eles estão competindo, principalmente os que são topo do ranking, né? Então, eles recebem isenção de inscrição de torneios, transporte, hospedagem, alimentação. Só que isso vai até os 18 anos. Fez 18 anos, acabou tudo. Aí, a partir daí, eles precisam jogar torneios amadores normais, né? Onde a competitividade muitas vezes não é tão alta quanto nos torneios juvenis, e isso acaba forçando eles a saírem do Brasil. Então, esses jovens, eles buscam muito conseguir uma bolsa numa faculdade nos Estados Unidos para realmente poder continuar competindo e jogando em alto rendimento, porque no Brasil, se eles ficam aqui, eles precisam, em primeiro lugar, conciliar faculdade com treinamento. Nem toda faculdade é compreensiva, né, a ponto de deixar ele faltar, porque às vezes os torneios realmente eles começam na quinta-feira, por exemplo. Então, tem essa dificuldade do calendário escolar e também, assim, a falta de competições de alto nível. Se esse juvenil ele quer buscar uma carreira profissional, ele precisa continuar treinando e competindo muito forte. E no Brasil, infelizmente, isso não é possível. Outro grande problema do golfe no Brasil é que ele tem um custo alto. Então, o equipamento é caro, o equipamento ele tem uma taxação de artigo de luxo, então ele é muito mais caro do que ele é lá fora. Os green fees também são pouco acessíveis, muitas vezes, inscrição de torneio, sei lá, aluguel de kart, CAD, é um esporte que ele é caro. Então, esses juvenis que, por exemplo, perdem esse incentivo quando eles fazem 18 anos, eles têm essa dificuldade financeira a partir desse momento de realmente conseguir bancar o que significa você se manter ali como o topo do ranking. A CB Golf, por exemplo, quando tem competições internacionais, tudo é pago, obviamente. Você tá saindo para representar seu país, um sul-americano, num pan-americano, não tem custo. Mas para você viajar pelo Brasil ou competir em algum outro país aqui próximo, o custo acaba sendo muito alto. E outro problema grande para a realidade do Brasil é que os clubes eles não recebem muito bem os iniciantes. Então, um jogador iniciante em geral não pode jogar no campo sem ter alguém acompanhando. As pessoas às vezes também não são muito acolhedoras com jogadores iniciantes, então tem aquelas panelinhas. E a pessoa que está começando acaba se sentindo um pouco inadequada e pouco recebida. E isso acaba prejudicando essa evolução e essa inclusão de novos jogadores. Mais alguns dados sobre o golfe no Brasil. O golfista em geral tem uma
varia numa faixa etária ali entre 40 e 65, 65 anos, 80% homens, 20% mulheres, alto nível de escolaridade. A motivação deles, em geral, é ter um momento de lazer. Você tem que entender que assim, o que leva o golfista para o clube nem sempre é alto rendimento e competição. Muitas vezes aquilo lá é simplesmente um momento de relaxamento do jogador. É o momento onde ele encontra os amigos, onde ele quer bater papo, tomar um whisky. Não é todo mundo que tem o perfil de competitividade, apesar que assim, todos eles obviamente gostam de ganhar torneios e ganhar dos seus amigos, mas não são todos que realmente estão motivados a treinar dessa maneira. E o perfil desses jogadores é basicamente empresários, políticos, ex-atletas de outras modalidades, celebridades e muitos curiosos. Então, realmente tem muita gente que começa no golfe por uma questão de, ai, acho que eu vou conhecer gente importante, eu vou fazer um networking, etc. E acabam entrando por motivos diferentes, né? Mas tudo é válido. Agora, como é que a gente vai trabalhar com esses golfistas? A gente tem que entender o que que eles sentem, o que que eles sofrem. Então, em primeiro lugar, como esses jogadores, eles são, em média, empresários, eles são empreendedores, eles trabalham no dia a dia, sobra pouco tempo para treinar. Então, esses jogadores, em média, eles vão poder ir para o campo talvez uma vez na semana, talvez só no fim de semana, não conseguem bater bola muito. Tem o fato de que o jogo é demorado, é longo, né? Então, para você jogar 18 buracos, você precisa pelo menos de 4 a 5 horas, mais o tempo de deslocamento, mais o tempo ali de entregar cartão, assina, toma um drink, etc. Então, assim, você realmente precisa dedicar o seu sábado inteiro, o seu domingo inteiro para poder jogar golfe. Tá aí uma das razões pela qual as mulheres têm mais dificuldade, né? As mulheres, às vezes, assim, têm os filhos em casa, têm família, etc. Então, nem sempre conseguem sair no fim de semana para ficar 5, 6 horas fora. A maioria desses jogadores, eles aprenderam a jogar na idade adulta. Então, essa é uma dificuldade que a gente vai entender quando a gente falar sobre aprendizagem e sobre mudança realmente ali dos padrões motores. Por quê? Na idade adulta, você precisa de muito mais repetição para você fixar algum movimento. Então, se você aprende um movimento quando é criança, a necessidade de repetir e de racionalizar o movimento e de praticar é muito menor do que para o adulto. O adulto ele tem uma demanda neurológica maior, e aí ele acaba tendo uma dificuldade maior também. Fora que o corpo já não é mais o mesmo, né? Então sente dor, pode sofrer alguma lesão, e aí vem a desistência. Então, esse jogador que não tem muito tempo para treinar, que trabalha a maior parte do dia sentado, que não consegue se dedicar muito, ele vai acabar se machucando muitas vezes. E é por isso que o golfe, assim, apesar dele ser extremamente apaixonante e muita gente entrar no esporte e viciar, também tem um alto índice de desistência, porque é um esporte muito difícil e é um esporte que ele é lesivo também. E aqui, assim, mais uma consideração. A gente, novamente, tem que entender qual que é o objetivo do seu aluno, qual que é o objetivo desse jogador. Ele joga porque ele quer competir, que ele quer levar a sério, ele quer realmente melhorar fisicamente, tecnicamente, ou ele está lá simplesmente para relaxar, para passar um momento agradável, brincar com os amigos, tomar um whisky no final e esquecer um pouquinho os problemas. Isso é importante entender, porque a gente vai saber realmente como fazer esse approach no jogador e entendendo realmente o que que ele quer e o que que ele precisa.